Estamos ao vivo, está no ar mais um A Live é Minha e eu vou falar sobre o que eu quiser. Hoje o tema, você já viu, meti um blazer, jornalismo, glamour e glória com Renan Júlio. Ele é repórter de uma importante revista de circulação nacional e também fala em uma das principais emissoras de rádio deste país. Vai nos ajudar a entender o glamouroso mundo do jornalismo. Já já o Renan tá por aqui. Deixa eu fixar o comentário para a gente dar andamento nessa live maravilhosa. Amanhã temos um tema mais espinhoso. Tema de amanhã: racismo na comunicação profissional. Será que existe? Você sabe a resposta, mas a gente vai aprofundar esse debate com o Luiz Lafay. Ele é um dos principais profissionais da comunicação brasileira. Você conhece ele das telenovelas, foi garoto propaganda das Casas Bahia durante muito tempo na televisão. Ele é negro, obviamente, e vai nos ajudar a entender: será que existe ou não racismo na comunicação profissional brasileira? Já na sexta-feira, ou melhor, já no sábado, às 8 da noite, eu vou trocar uma ideia com o Luan Freires. O Luan é especialista em redes sociais e vai nos ajudar a entender de que maneira é possível fazer uso adequado, usar as redes sociais da melhor forma possível para que você tire vantagem e não fique por aí passando vergonha. Afinal de contas, vergonha não é filtro solar para você passar todo dia, beleza? A pauta tá bem bacana, hein? Se eu fosse você, colava para ajudar a gente a amplificar esse debate. O Renan já chegou. Renan Júlio já está. Pauta é boa, hein? Jornalismo, glamour, glória, poder. Entra aí, Renan. Fala, Marcelão. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Ó, você viu que eu meti um blazer, que é pra ficar... Você tá louco, eu coloquei até camisa. Esse corpo não viu uma né? camisa desde pré-pandemia. Afinal de contas, hoje a gente vai falar do lado glamouroso do jornalismo, né? Se é que existe. Então, Opa, calma. não pode dar spoiler, né? Tá bom, eu vou ficar quieto por enquanto. Ô, Renan, pra gente começar essa conversa, falar do começão mesmo, né? Você sempre quis ser jornalista, de onde surgiu esse desejo? Alguém na sua família fomentou isso? Como é que foi? O seu interesse surgiu a partir de onde? Olha, Marcelo, assim, eu tenho uma história curiosa, ela não é super linda e ela é meio única num sentido de que, tipo, eu nunca quis ser jornalista, nunca na minha vida passou isso na cabeça, nunca, nunca. E eu caí no jornalismo por acaso, e assim, acaso mesmo. Eu sempre quis fazer história, sempre, né? Assim, eu tinha muitas dúvidas sobre o que eu queria fazer, e assim, o curso 1 era história. Certo. Falei, não, vou prestar história nas universidades públicas, porque eu quero muito passar, né? Aquele sonho ali de quem está estudando. Eu estudei em colégio particular, fiz cursinho. E aí, quando eu fiz um ano de cursinho, fui prestar história. E aí, quando eu estava prestando história nas faculdades particulares, eu meio que falei, putz, será que eu faço história pagando? Bateu aquela dúvida. Bateu a dúvida porque eu não tinha tanta certeza. E assim, são cursos muito caros para um curso que a gente sabe que, infelizmente, o seu retorno financeiro não é tão justo, né? Não é tão justo, não é nada justo. Não é nada justo, de fato. Não é nada justo. E aí, como eu também não tinha aquela puta paixão, tipo, nossa, eu quero ser historiador, quero ser professor, eu fiquei meio em dúvida, e aí eu tava me inscrevendo na PUC, juro, assim, rolando curso por curso, falando, meu, o que eu faço? Eu liguei pra minha mãe, eu falei, meu, eu não vou, tipo, a gente é lá e, putz, pagar pra história é foda, né? Aí eu falei, eu também não sei se eu quero isso, caso eu não passe, né? Aí eu tava rolando assim, aí tava lá, comunicação social e jornalismo. Eu falei, mãe, eu vou pôr jornalismo aqui. Acho que eu vou pôr, porque... E aí, nesse ano de cursinho, eu fui muito bem nas redações, eu tava escrevendo bem, tava numa vibe absurda de, tipo, ler sobre cinema. Então, assim, eu tava, nossa, consumindo o ano inteiro de Ilustrada, que até na minha vida, assim, o meu relacionamento com o jornalismo era, de fato, assim, jornal de TV barra esportivo. Até ali era isso. E aí, no ano do cursinho, eu comecei a ler muito sobre cinema. Eu falei, não, pô, isso é legal. E aí eu fui, tipo, não, beleza, tem isso que eu gostei, né? Nesse ano, vamos ver qual é. E aí eu passei na faculdade de História no interior, em Franca, na Unesp, e aí eu passei na PUC em São Paulo. Sentei aqui com a minha família,
E aí, tipo, eu falei, não, putz, eu quero ir pra Unesp, né? Sonho, pô, primeira pessoa da família a cursar a universidade pública. E aí meus pais falaram, tipo, hey, a gente não quer. Tipo, acho que não é uma boa. Tenta jornalismo. Qualquer coisa a gente consegue, você volta pro cursinho. E aí, e aí a vida é muito louca, né? Eu me apaixonei, assim, absurdos pelo curso, pela profissão. Não foi de cara, eu cheguei muito perdido no curso, não sabia o que eu ia fazer, porque era esse mix. E aí, se você pega uma primeira turma de jornalismo, acho que de qualquer faculdade, basicamente metade esportivo, metade cultural, né? Sim. Sempre. E aí eu tava meio que nesse meio termo, né? E aí no esportivo eu meio que percebi que eu não gostava tanto assim, o suficiente para querer trabalhar, para querer fazer disso minha carreira. E o cultural também tem aquelas coisas da bolha, né? É um clube dificílimo de se acessar, né? Acho que você sabe muito bem. E aí a vida foi acontecendo. Eu fiz um estágio no saque, passei quase um ano num saque, e que se tornou depois um saque digital, né? Que eles chamam lá de saque 2.0, que aí fica respondendo uma coisa meio de social media, respondia a carta à mão, umas coisas. Era legal. E, e aí eu tive muita sorte na minha vida, e acho que em parte mérito também, que eu consegui entrar no programa de estágio da Editora Globo, que eu sequer tinha achado. E essa é uma coisa louca, porque você começa depois a entender como funciona o mercado, né? Ele é bem fechado, bem Não, fechado. mas espera aí, isso aí você está em que momento? Você está no meio do curso já? Você está nos primeiros semestres? Eu tô no segundo ano do curso. Primeiro ano do curso, passei no saque, tentando entender. Finalzinho do segundo ano, aí eu fiz uns outros estágios, meio nada a ver, trabalhei num site, esportivo que a minha missão do trabalho era eu completava a tabela colocando sugestões de jogos para serem transmitidos em bares. Ai, caramba. E era legal, mas assim, durou muito pouco. E aí a minha namorada achou, porque a minha namorada fez Casper Libero, eu fiz PUC. E aí na Casper chegou as vagas desse programa, o que é muito louco, porque não chegavam na PUC, é algo que se limitava às faculdades públicas, então assim, USP, basicamente. E aí na Casper, que eu acho que nos rankings ali do jornalismo, da comunicação, tem uma coisa de que entra no segundo patamar, né? E aí depois vem outras particulares, depois vem o resto, que é uma maneira muito cruel que o mercado olha, porque eu trabalhei Sim, com muito gente cruel. absurdamente cruel, porque, enfim, pouca vaga para muita gente e gente boa em todos os aspectos. Trabalhei com gente boa de todas as faculdades, mas não chegava tão fácil. E olha que eu fiz na PUC, que assim, é uma bolha absurda, né? É caro, Sim. assim, é um privilégio insano, sem medidas, e mesmo assim esse tipo de vaga não chegava lá. E aí ela se inscreveu para mim, ela me fez fazer e eu consegui passar. E aí foi quando, tipo, eu falo que eu tive duas faculdades de jornalismo na minha carreira, assim. Uma foi a faculdade em si, que eu acho que a faculdade de jornalismo, ela tem um papel muito legal na função humana de você perceber questões que devem ser levadas em conta, e aí você prepara toda sua técnica nesse sentido. Mas a faculdade de jornalismo na PUC, por exemplo, não é uma faculdade tecnicista. Então, assim, você não aprende o que acontece de fato no mercado, a Certo. não ser que você vá para o mercado. E aí eu tive a sorte de ir para um mercado, né? E vale dizer isso, porque é um mercado de redação, existem muitos outros no jornalismo. Mas aí eu tive a sorte de poder fazer lá. E aí lá eu tive uma segunda faculdade, que foi uma faculdade de reportagem, que é aí o que eu acho que casa muito com o tema que você quer levantar aqui, que é essa coisa vida de repórter, que foi algo que eu me descobri em janeiro de 2014, quando eu me tornei um estagiário, que nada mais é do que um repórter, sem dúvida. Um repórter mais júnior, claro, mas que está aprendendo. E aí, até hoje eu sou repórter. E eu acho que muito do repórter é ser repórter sempre. Na terça, né? Na terça eu conversei com o Kaique e você o conhece, trabalha Uhum. na Ponte, no R7.
E ele falou um pouco sobre isso, né? Antes dele entrar na faculdade, ele já era repórter porque ele fazia o trabalho, só que ele não sabia. Então ele chamava Exato. de entrevistador, né? Muito curioso. Então o cara já tinha essa veia de ouvir histórias e contar histórias. Aí ele contou pra gente o batismo de sangue dele, que foi uma cobertura lá dos movimentos, do movimento Passe Livre, tomou porrada da Uhum. polícia e tudo mais. A sua matéria, o momento que você fala, caramba, virei repórter. Quando é que foi? Você lembra disso? Cara, então, aí tem umas coisas que vão acontecendo, né? E eu acho que, por exemplo, eu assisti um pouco dessa do Kaique, e eu nunca toquei em temas tão delicados, nem em temas tão hard news. Como a editora é um veículo de não hard news, e acho que é um dos poucos no Brasil que não cobre hard news, eu sempre tive outras experiências. Lá eu passei pela revista Monet, que é aquele antigo guia da NET, pela revista Galileu, pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios e pela Globo Rural. Então são temas assim que têm suas delicadezas e seus cuidados, claro, mas assim, eu nunca caí numa manifestação que nem o Sim, Greg, que nem o Kaique. sim. Então, assim, é uma reportagem. A minha, eu acho que na minha carreira foi mais soft. Mas tem algumas histórias legais que eu separei. Quando eu era estagiário da Galileu, eu vivi experiências muito interessantes. Acho que uma das que eu mais gosto, assim, até hoje, foi quando eu entrevistei o protagonista do Hobbit, o Thorin lá, que veio ao Brasil para uma Comic Con. E aí foi muito legal, porque assim, eu gosto muito, né, de cultura pop, eu gostava muito de cinema, cultura. E aí foi a primeira vez que eu fui fazer entrevista em inglês, fui ver cara a cara uma pessoa conhecida, que depois você começa a desconstruir essas coisas e tipo, Uhum. fica mas é coisa de gente jovem também, né? Tipo, você fala, nossa, meu, que incrível. Mas aí, e aí, assim, eu virei, tipo, a madrugada. Eu assisti a filmografia inteira do cara. Eu fui no IMDb, eu procurei, eu baixei todos. Eu assisti, assim, os vídeos da peça de teatro dele. E aí, é coisa de repórter jovem real, assim. Hoje é difícil eu fazer isso. E digo mais, assim, eu tinha, tipo, 40 minutos de conversa com ele numa junket. Então, assim, com outros jornalistas. Então, nem era tudo isso. Só que esse momento foi tão legal, porque aí eu consegui meio que alugar a entrevista pra mim. Eu nunca esqueço, porque tipo, acho que depois que você fica mais velho, começa a ser uma coisa meio de rotina mesmo, e é normal, né? Então você vai mais, tipo, com algumas perguntinhas mais batidas, você vai meio que dando espaço para os outros falarem, porque você sabe qual notícia você vai precisar. E eu fui naquela coisa, tipo, meu, eu tenho que escrever a matéria da minha vida aqui, e óbvio que não aconteceu, mas o que foi muito legal. Porque assim, tipo, eu ocupei muito da coletiva e tudo bem, tipo, o pessoal tava de boa. O pessoal viu que eu tava meio interessado, falou, não, deixa o moleque quer falar lá, vai perguntando. E foi muito foda, porque aí eu consegui fazer umas perguntas assim, que tipo, ele virou e falou, tipo, ele falou, porra, mas assim, ninguém nunca me perguntou isso. Aí eu falei, nossa, cara, que legal, Opa, né? opa, tô brilhando. E isso é muito bom. Ao mesmo tempo, na mesma revista, eu tenho a história mais patética da minha carreira jornalística, e aí você tinha pedido para trazer tipo uns causos engraçados que pensa assim, eram estágios de 6 meses. Então, ó o Punhali, salve Punhali. Eram estágios de seis Ó, meses. você está arrastando uma audiência qualificada, hein, Renan? Ó, Luiz Parão, Faro, Punhali. Eduardo Punhali. Eles vão É o que entrar. eu falo, é glamour, glória, poder. Esse é o jornalismo que a gente gosta de ver. Eu tenho um parágrafo da história para falar sobre essa passagem também que me trouxe coisas muito engraçadas. Mas aí nesse estágio eu ia entrevistar o Bickman. Lembra o mundo de Bickman? Sim. Só que assim, era numa Comic Con num sábado, e aí eu era muito júnior, eu não falei com a assessoria de imprensa, eu não falei com ninguém, eu cheguei no evento 8 da manhã, o cara ia se apresentar às 6 da tarde, num sabadão. Em Ixi, nenhum momento passou pela minha cabeça, olhar que horas ele ia se apresentar, B, falar com a assessoria para entender como ia ser o dia. Eu só cheguei, não falei com ninguém, eu falei, quero falar com o Bickman. Aí os caras, tipo, pô, Renan, a gente tem uma porrada de pedido aqui, tipo, não vai ser assim, né? E aí eu fiquei o dia inteiro, assim, enchendo o saco da assessoria, falando, meu, eu preciso falar com ele, eu tô aqui há 14 horas, tipo, por favor, me dá meia hora. E aí os caras falaram, não, beleza, você tem
você tem 25 minutos com ele, então fica à vontade, você vai ser o primeiro, porque você chegou antes aqui, tipo, a gente viu. Aí eu falei, não, pô, show, né? Aí fui lá, meu, eu liguei o gravador, eu vi que o gravador travou. E aí, junto com o gravador, travou o repórter. Sério, cara? E aí, travei, assim, coisa de, assim, em 4 minutos eu falei, meu, eu vou embora. Eu pedi pra sair no meio da entrevista. Caramba, Renan. Eu pedi pra sair, saí assim, cabisbaixo, sentei no chão pra tentar anotar o que eu tinha, e eu não tinha nada. Aí meu, comecei a chorar. Falei, mano, eu não acredito. Só que aí, assim, por sortes de vida e coisa também que depois você vê que nem é tão grande assim. Tipo, a editora que tinha pedido essa pauta me pautou na sexta, né? O evento foi no sábado, só que segunda ela entrou de férias. Então essa pauta caiu num limbo que ninguém pediu nunca mais. Ficou só a história, entendeu? E aí eu nunca passei por isso. Mas outros momentos que eu acho legal, assim, eu acho que cobertura de evento foi algo que eu senti uma reportagem como a Feira do Empreendedor, por exemplo, que é um evento ali de centenas de milhares de pessoas. E eu tive a oportunidade muito legal na minha carreira, Marcelão, de ter podido viajar para fora do país como repórter. Então, eu já pude Conta esse rolê aí pra gente. Você foi pra onde? Eu já fui para Israel, para Seattle e para Lisboa. Sempre a trabalho, nesses casos aí? Sempre eu trabalho como cobertura de evento. E assim, foi muito incrível. São coisas que eu acho que essa carreira proporciona, que são muito únicas. Eu não me pensava, por exemplo, tão cedo indo para Israel enquanto turismo, não por conta de Israel, mas por ter uma lista de destinos mais óbvios que passavam antes. E aí hoje talvez eu queira voltar, sabe? E tudo isso foi muito legal, assim, em Israel eu tive a oportunidade de cobrir um evento em Jerusalém, eu fiquei em Jerusalém mesmo, nem foi nem foi fora, foi literalmente em Jerusalém, do lado da Cidade Velha, um evento lá dentro, que foi assim, absurdo, eu tive alguns dias de evento, então assim, eu tinha horas por dia que eu conseguia conhecer a cidade, e fiz amizade com repórteres de outros países, que foi uma coisa muito absurda, assim, para mim, que é algo que, tipo, eu tenho um grupo no WhatsApp que tem um jornalista alemão e um jornalista japonês, sabe? Que Tipo, demais, cara. isso é espetacular, assim, isso, cara, eu acho que tem umas coisas que eu acho que só o jornalismo pode dar, e eu acho que é essa vida de repórter também. Mas uma coisa legal que eu acho da minha trajetória é que, assim, eu fui muitas coisas antes de ser somente repórter, porque acho que até parte da pauta é um mercado cruel, né? A gente sabe muito bem. É um mercado pequeno, infelizmente. E então, assim, eu fiz o estágio, fiz 2 anos de estágio e não consegui vaga de cara já. Mas antes de você entrar nessa fala, Renan, deixa eu pontuar uma coisa aqui. Você é muito jovem, né? Então você teve muitas experiências em pouco tempo. E aí eu vou te perguntar, dentro dessa pauta aqui, do glamour, glória e o poder, né? A que se deve essa sua ascensão meteórica? Qual é o seu diferencial? Agora é o momento da autocrítica, pega leve. Não, eu me recuso a aceitar essa frase, assim. Não tem ascensão nenhuma, não tem meteoro nenhum, assim. É só uma carreira. E eu acho que o recorte é legal porque, assim, é uma carreira real. Não tem glamour, não tem glória. Tem glamour, sabe com quem tem glamour? Assim, com a minha avó. A minha As vó vovó. piram, né, cara? As vó pira. E, tipo, e minha avó não sabe ler, mas ela me viu na TV uma vez que eu fiz uma chamada, entendeu? E aí, tipo, ela parou, acordou 3 horas antes pra ligar a TV e, tipo, pra ela foi algo muito especial. Mas assim, eu acho que o glamour se limita a esse tipo de sensação que Mas eu acho que espera as aí, profissões oferecem. mas pontua aqui para mim. Essa profissão, ela tem isso, né? Quem tá fora olha e fala, puta, jornalismo, o cara apareceu na TV, fala no rádio, uau, que fantástico, tal, que incrível.
como se fosse artista, mas na verdade não é a função do jornalista, né? Não é um artista, é um representante da sociedade que está lá observando o que está acontecendo para poder denunciar, para poder apontar falhas. É, a que se deve essa construção? Por que você acha que as pessoas imaginam que seja um trabalho glamouroso, o trabalho do jornalista? Eu acho que tem muita relação com a exposição, né? E, e acho que essa coisa de se ver, né? E de ver o outro ali naquele espaço de mídia. E eu acho que, por exemplo, é um espaço midiático que está numa transição muito grande por conta, por exemplo, de internet, assim. Eu acho que tudo se mesclou de um jeito que talvez o jornalismo tenha perdido o glamour, porque o glamour encontrou outros spots, assim, encontrou outros lugares. Acho que, por exemplo, um youtuber ou um influenciador, uma influenciadora do Instagram, hoje são muito mais glamurosos em termos de público do que um jornalista, entendeu? Assim, insisto, tipo, eu sou só um repórter, sabe? Tipo, eu acho que é tanto isso que eu, enquanto jovem repórter, eu nem sinto isso, entendeu? Tipo, eu acho que, assim, tirando com a minha avó, em nenhum momento eu passei de um tipo, nossa, jornalismo é uma profissão glamurosa. Não, ela é uma profissão, ponto. E, tipo, isso eu acho que, na minha opinião, assim, como um repórter de 26 anos, eu acho que até foi importante, assim, para quebrar algumas coisas, sabe? Tipo, para colocar o pé no chão de que a gente tem um papel, ponto, e de que a gente tem que trabalhar dentro desse papel. E não é mais do que isso, sabe? Tipo, eu acho que eu acho que é muito raro alguém fazer jornalismo hoje procurando fama, por exemplo. Ou glamour, ou glória. Poder, talvez, assim, mas assim. E acho que o poder é legal, e aí eu faço um recorte. Por exemplo, aí nessa minha janela de carreira, eu me formei, não consegui continuar na Editora Globo, fui assessor de imprensa por quase um ano. O que eu acho que foi legal para ver tipo, várias janelas da mesma profissão e serenidade que muitos youtubers não têm. Concordo totalmente, Greg, mas acho que a fama em si é algo que eu não sei se está tão conectada à credibilidade, mas eu Você concordo sabe que 100%. nessa pauta que o Greg está colocando, Bienal do Livro, acho que 2016 ou 18, não vou me lembrar, eu tô lá e começa a galera assim, ó, aquela vibração e tal. Aí eu fiquei curioso, falei, caraca, quem será? Deve ser o Maurício de Souza, né? Um cara desses aí, pô, vou lá ver e tal. Aí cheguei perto, vi aquela muvuca de gente, perguntei, quem tá aí? Perguntei assim mesmo, né? Quem tá aí? É o Maurício de Souza? A pessoa fala, não, é o youtuber fulano de tal. Eu falei, quem? Youtuber fulano de tal, que tava ali arrastando uma multidão. Então, dentro do nicho, essa pessoa tem credibilidade. Eu tenho a impressão que dentro do nicho, né, ela conversa e as pessoas seguem aquilo que a pessoa está dizendo, né? Os tais influenciadores e os youtubers têm esse poder. E aí eu te pergunto, nesse sentido, falta responsabilidade para quem, de repente, consegue estabelecer um canal com milhões de pessoas consumindo aquele conteúdo? Como é que você percebe isso? Porque o jornalista é um cara treinado para buscar a informação e entregar ela com qualidade, ouvindo todos os lados envolvidos, correto? E, de repente, o cara aqui no canal não faz exatamente esse tipo de trabalho. Como é que você percebe isso? Então, eu, inclusive, enquanto jornalista, jamais vou conseguir generalizar essa resposta, entende? Tipo, eu acho que você tem vários recortes, vários recortes. Você tem gente muito boa fazendo conteúdo de credibilidade alta, gente que eu confio, que eu assisto. Sei lá, vamos pegar um exemplo, assim, as lives do Átila durante a pandemia. Sim. É um cara que, assim, talvez, se não fosse a internet, ele não teria tanto espaço, correto? Correto. E assim, e dá para duvidar, o cara foi fonte de todos os jornais que eu vi, assim, de Fantástico a Roda Viva, passando por revistas especializadas, mas antes disso ele foi o canal por si só. Então, assim, eu não sou saudosista ou nostálgico, e digo mais, assim, acho que faz muito sentido por algo que eu não vivi, entendeu? Tipo, eu já entrei num mercado que esses atores todos estavam lá. Claro, eu acho que falta responsabilidade para alguns, talvez para uma maioria, provavelmente. E ainda mais quando você não passa por essa escola jornalística do cuidado, né? Do cuidado com o objeto que vai ser consumido, né? Porque esse é um papel do jornalista, né? Ele tem o papel de ser o filtro, né? De entender tudo aquilo e tentar repassar. É isso que a gente aprende enquanto repórter. Agora, quando você quebra essa parede,
é preciso cuidado. Mas assim, eu não vou generalizar falando que, tipo, ah, não, esses caras mataram alguma coisa, ou eles são 100% irresponsáveis. Eu acho que tem muita gente criando conteúdo muito legal, e inspirador para muito veículo. E digo mais, assim, eu acho que a audiência dessas pessoas, ela é um sinal de que, tipo, eles entenderam a máquina da comunicação melhor do que muita gente. Não, saiu um dado nesse sentido ontem, né, dizendo que na TV aberta, somente a Globo tem audiência maior que o streaming. Né? Então, se a gente pensar aí todos os conteúdos que estão sendo produzidos, YouTube, para o Spotify. Spotify lançou essa semana uma série original em português. Espetacular, Sofia. Né? Então, tem outras possibilidades aí. O consumo no on-demand é cada vez maior. Né? Na TV aberta, por enquanto, a Globo consegue superar, mas as demais emissoras têm audiência menor. Isso aumenta a responsabilidade de quem está produzindo, Renan, na sua opinião? Ou o grande barato é justamente esse conteúdo moleque, descontraído, sem compromisso? Eu acho que a responsabilidade, ela é a mesma, né? Ela é gigante, ponto, entendeu? Ela é uma responsabilidade inerente à profissão, assim, intrínseca ao repórter. Um repórter irresponsável é um repórter que perde seu valor, entendeu? Na minha visão. E eu acho que o mercado diz isso, porque a parte triste do mercado é que tem pouca gente, entendeu? São poucas revistas, são poucos veículos, são poucos jornais. Então, acaba criando esse filtro próprio, entendeu? De quem não tem espaço para ser responsável, não tem espaço. Então, peraí. Então, a chave para o sucesso, atenção, hein? Esse é um momento importante. A chave para o sucesso é o relacionamento? É o networking? Não. Eu acho que ajuda muito e eu acho que, assim, é uma coisa inevitável do mercado que, assim, você vai criando pontos, entendeu? Por exemplo, eu acho muito difícil você conhecer um repórter na sua vida que foi contratado usando um site de vagas, entendeu? Ele provavelmente estagiou com alguém, fez um projeto com outro alguém, e que aí que essa terceira pessoa estava precisando de um profissional qualificado, e ele que já tinha trabalhado com aqueles dois falou, vocês conhecem alguém? E aí, tem o Renan trampou comigo. Inclusive, tipo, a minha carreira, ela caminha muito nesse sentido, assim. Todos os trabalhos que eu consegui, e foram vários pequenininhos nessa jornada curta, foram por indicação. Não teve uma vaga, e assim, falo isso com modéstia, ou com sorte, ou com sei lá. Tipo, não teve uma vaga que foi... que eu procurei num site, entendeu? Tipo, surgiu uma vaga, um amigo comentou, uma amiga comentou, uma amiga me indicou, um amigo me indicou, e aí eu tive a sorte. Isso enquanto freela, que eu fui também, ou enquanto profissional contratado, foi sempre nessa ponte de contatos. E essa é a parte injusta, de novo. Networking ajuda, mas quando a pessoa não é boa... Aí a Roberta, minha namorada, dando um parecer, concordo. Você seguiu o grande mandamento, né? Quando eu abro os cursos, eu sempre digo para os caras, o grande mandamento é não seja mala. Porque se colar em você um rótulo de mala, nunca mais você vai descolar. E aí, meu querido, ninguém vai querer trabalhar com você e já era. Né? Seja uma pessoa legal. Eu acho que você se enquadra bem nesse perfil da pessoa legal, né? As pessoas gostam de você, não gostam? Você é um cara bacana. Estamos aqui conversando porque eu gosto de você, né? Senão nós faríamos. Não, eu digo mesmo de você. Assim, eu acho que o cara que fala que afirma com muita segurança que não é mala, eu acho que dá pra desconfiar, entendeu? Beleza. Não, eu com certeza não sou mala. Mas assim, eu sou muito grato e eu fiz muitos amigos na minha carreira. E eu acho que assim, hoje eu tava gravando um podcast que eu tenho com uma amiga psicóloga e ela fala muito sobre isso, né? De você sair com a porta grande, né? De você sair com a porta aberta. Eu acho que assim, é algo que eu tento como política de vida, mas aí eu acho que vai muito... Oh, Vitão. Eu acho que vai muito da pessoa mesmo, tipo... Fora que assim, eu conheci profissionais na carreira aí, que eu jamais vou falar, que eram bons, ponto, mas não eram tão legais e tinham seu valor, entendeu? E tipo, e eram valorizados. Então, assim, Sim. é uma conta difícil, assim, eu não cravo. Mas se você for legal, com certeza o seu caminho fica mais fácil. Renan, a primeira rádio onde eu trabalhei, conheci um cara chamado Almir Ricardo, né? Ele já é falecido. E aí ele me disse assim, garoto, deixa eu te dar um conselho.
Tem cara que é muito bom com o microfone aberto, mas fechando o microfone não vale nada. Olho aberto, né? Foi a dica dele. Fica esperto, veja aí com quem você está andando. Uhum. Né? Então é sempre bom você ter essa noção, né? Quem é esse companheiro que está colado comigo aqui, né? O que ele está vendendo? Qual é a imagem dele? Eu O concordo Oliveira está também. dizendo que você é conhecido por não fazer média com ninguém. Ou seja, todas essas indicações que ele menciona foram por talento. Olha aí, Renan. Felipão, um irmão meu. Tá legal porque tá uma coisa meio puxa-saco. Eu gostei, gente. Pode, manda Você mais. está valorizado no mercado, tá vendo? Eu falo, glamour, glória, poder. Jamais. Mas, ô Renan, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem uma característica sua que eu acho bem bacana, que vale a gente ressaltar. Você faz muitas coisas, né? Você apresenta, você fala no rádio, você escreve. Esse é o perfil do profissional de jornalismo moderno, contemporâneo? Eu acho que eu queria muito falar sobre isso, porque eu assisti, né, a do Greg inteira, e basicamente foi a história do Gregório, que tá no feed do Marcelo aqui, para quem se interessar, é de um cara que ele assumiu, eu acho que é a persona que hoje é mais valorizada no mercado, que é, assim, o multiplataforma na sua essência, que se você precisar de uma pessoa, se você tiver dinheiro para contratar só uma pessoa, você vai sempre contratar um cara com esse perfil. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que e vocês até discutiram bastante isso, que eu acho que tem vários caminhos, né, para como isso se tornou, né, inclusive como a profissão se precarizou. Mas, de novo, né, eu cheguei no mercado que já era assim, né, então, pra gente, pra uma geração, é normal que a gente tenha que saber escrever para o site, escrever para a revista, escrever para o rádio, escrever para a TV. É exigido meio que dessa geração, já que assim a gente consiga ser engraçadinho no Facebook, de que tem um texto com um nível mais qualificado para entrar numa revista. E que, assim, se você tiver num evento, e eu acho que um recorte, e aí eu vou dar um recorte que eu acho legal, de uma experiência minha que eu gosto muito, que foi quando eu entrevistei o casal Rueda, né? O Bar da Dona Onça e o do Casa do Porco, né? O Jefferson Rueda. E assim, essa foi uma entrevista que eu fiz para a revista. Eu fui até a casa deles. Foi muito legal, passei quase 1h30, 2 horas com eles, na casa deles, para uma grande matéria da revista. Fiz a matéria da revista. Eu terminei a entrevista, eu peguei o celular, eu fiz um vídeo com os dois para a gente usar nas redes sociais para chamar para a matéria da revista. Esse vídeo foi usado e editado para se tornar uma matéria para o site. A matéria para o site, eu decupei o que eles falaram na entrevista e essa decupagem se tornou uma nota para o site. E essa nota para o site foi nos mundos do nosso Globo ali, ela foi destacada para o portal Globo.com. 5 dicas de Janaína Rueda para quem quer abrir um bar. Entende como assim esse ciclo todo, talvez alguns anos atrás, se fechasse na entrevista para a revista? Possivelmente. E ali acabava. Uhum. E eu acho que assim, e não foi algo, nossa, espetacular, olha isso, ó, o Renan realmente é multiplataforma. Não, eu ou qualquer repórter, eu acho que da minha geração, ou de quem tá mais nesse mercado hoje, online, faria o mesmo, entendeu? Porque sabe que é uma fonte muito boa, rende muito bem nas redes, rende muito bem para online, e são pessoas que são visualmente legais para o vídeo, e eles falam bem, então eles vão render um vídeo legal. No Insta vai funcionar show, porque eles têm muito seguidor. Então, assim, a roda que fecha. E, tipo, não é que a matéria da revista ficou pior por isso, entende? Que é algo que é parte da reflexão. Mas me ajuda a entender, isso é geracional? Eu quero dizer o seguinte, a galera que está trabalhando com você na redação, é a galera que tem essa faixa etária entre 20 e 30 anos, ou tem os medalhões, o pessoal mais velho, fazendo esse tipo de conteúdo e produzindo essas outras possibilidades também? Como é que você tem visto no mercado? Não, assim, do meu mundo, eu jamais vou cravar que é geracional, assim. Eu acho que tem... eu acho que não sei se é a palavra correta, mas é uma coisa meio comportamental, assim. De quem conseguiu acompanhar, de quem acompanhou, de quem viu isso. Eu, por exemplo, de quem consome também, né? E de quem consome, com certeza, com certeza. E assim,
eu tenho profissionais mais velhos que são, assim, meus gurus, de gente que via o online como prioridade já em 2014, que, para falar a verdade, já era tempo demais, assim, era para ser Uhum. prioridade já há muito mais tempo que isso. E a gente viu muita empresa, infelizmente, se ferrando por isso. Por isso. Então, assim, eu acho que não tem relação com a idade. Eu vejo muito profissional mais velho, muito moderno, vejo gente nova. E aí entra uma discussão interessante que é sobre a faculdade de jornalismo e de como ela talvez prepare as pessoas para um mercado que não existe mais. Então, na faculdade de jornalismo, talvez eu saísse de lá pensando apenas no jornalismo impresso, e ignorando o mundo online, e um monte de gente jovem pensando dessa forma, sabe? Só que é isso, o mercado, ele cobra, entendeu? Tipo, eu preciso ser essa pessoa. Essa é a conta real, sabe? Tipo, aos 26 anos, sem um nome, sem nada, construir na minha base, eu preciso ser essa pessoa. Porque senão, os veículos onde eu trabalho, eles não vão estar presentes onde as pessoas estão. Que no fim é isso que a gente quer, não é? A Entregar gente, para o cliente aquilo que ele quer consumir. exato, a gente quer falar, né? A gente quer se comunicar. Porque falar sozinho, como muita gente fala, é ruim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente conversou com o Greg, lá na semana anterior, a gente passou por esse momento também. Mas dá para ser bom em tudo? Como é que você enxerga isso? Dá para fazer bem? Dá para fazer de uma maneira que seja razoavelmente interessante todas essas Ah, entregas nas diversas plataformas? essa é uma conta difícil também, né? Assim, por exemplo, falando de mim, acho que eu vou focar em mim. Eu queria muito ser melhor nas coisas que eu faço, entende? Mas me falta tempo, me falta especialização. Por exemplo, eu amo edição de vídeo, mas assim, eu nunca consegui parar para fazer um curso legal ou para fazer que nem o Greg, de meter o autodidata absurdo de sugar tudo que o YouTube tem. Mas, mas eu tive um emprego onde eu filmava e editava só com o celular. E eu fiz isso, entendeu? Não saía nenhuma obra de arte, pelo contrário, eram uns vídeos, mas era o que o pessoal precisava. Assim, então eu acho que é difícil. Eu acho que a missão é você tentar ser o melhor que dá, sabe? Porque é isso, é um pouco do que o Greg falou, né? O oceano com 2 dedos de profundidade, né? Também não é 100% bom. E eu vejo muita gente, sabe? Tem muita gente jovem hoje que escreve muito bem, ou que entrou de cabeça num segmento, e até depois, mais pra frente, eu quero deixar indicações de repórteres que me inspiram para segui-las no LinkedIn, que são pessoas, são exemplos interessantes de gente jovem que ou se especializou numa coisa, ou criou uma reputação de qualidade muito boa, que assim, ou seja, eu acho que ainda funciona dos dois lados, entendeu? Tipo, talvez essa galera nem seja 100% essa coisa do online, dessa coisa maluca de fazer 500 coisas ao mesmo tempo, mas é gente boa que faz o que faz muito bem e está sendo reconhecida por isso, gente jovem. Não é um recorte, são pessoas jovens que são repórteres boas e ponto. Mas respondendo a sua pergunta, eu gostaria muito de ser melhor em todos os braços. Mas eu sei que não dá, tipo, é difícil, sabe? Não, falta tempo para fazer tudo muito bem feito. Mas é claro que você vai evoluindo, né? O seu trabalho gravando com celulares, do primeiro vídeo para o último vídeo que você entregou, certamente houve uma bruta evolução, né? Então, muitas vezes, quando a demanda cai, a gente dá um jeito de fazer ficar bom, né? A Nossa. RPFIGL comentou aqui, acho que é uma tendência da comunicação no geral, sou de TV e é parecido também. Não tem muito como fugir disso, né? Quem está no rádio tem que mostrar cara, quem está na TV tem que mostrar bastidores, né? Quem está no impresso. E aí eu vou chegar numa outra questão, Renan. Essa tem me preocupado. Eu fui estagiário em 2000, você ouviu essa história quando a gente estava falando com o Greg, de um cara chamado Vinícius França. Né? E ali eu conheci o que eu queria ser. Falei, eu quero ser igual a esse cara. Ele fazia uma rádio AM, uma rádio FM e um programa na televisão. Falei, uau, é isso, beleza. E aí, anos depois, quase 20 anos depois, eu encontrei o Vinícius num processo seletivo. Falei, peraí, opa, o meu ídolo está aqui disputando uma vaga de emprego comigo, que loucura. E aí, durante a apresentação, todo mundo se apresentou e as pessoas que estavam nessa apresentação sempre faziam uma reverência. Trabalhei com não sei quem e tal, trabalhei com o Vini, todo mundo, né?
E aí, quando ele foi se apresentar, ele foi o último, ele disse, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo outro e tal, mas hoje eu estou dirigindo o Cabify, porque eu não consigo me recolocar no mercado. E aí eu fiquei muito chocado, todos ficaram, porque é um medalhão, é o cara com muitas experiências, ganhou a PCA, mas hoje o mercado não paga o que ele vale. E aí o cara não consegue encontrar recolocação, porque vem, por exemplo, um repórter jovem com todas essas outras características e entrega mais do que um medalhão pode entregar do ponto de vista do multiplataforma. Como é que você enxerga isso? O jornalismo será, brevemente, uma profissão de pessoas jovens, antenadas, plugadas? Os medalhões cairão para escanteio? Já posso fazer minha inscrição no Cabify? Não, não, acho que não. O que assim, o que é um mercado cruel, né? Assim, e é muito triste, é o que eu falei, assim, é muito triste, porque eu tenho certeza que esse cara merecia estar no mercado, sabe? Mas, por exemplo, eu acho um absurdo eu pensar dessa forma, sendo que quem me formou foram essas pessoas, entendeu? Mais experientes do que eu. E eu, assim, eu tô numa escada sonhando um dia chegar onde essa galera tá, entendeu? Então, assim, de que adianta eu quebrar essa escada no meio? Tem uma lógica ali de que, tipo, eu acho que o nível vai estar nivelado por baixo, talvez. Agora, a parte triste é que, assim, infelizmente é um mercado que não tem espaço para todo mundo. É um mercado muito pequeno que diminui cada vez mais. E aí a turma dá seus pulos para se virar onde pode. E gente se encontra sendo muito bom profissional em outros mercados, que eu acho muito legal também. Por exemplo, tem uma questão, né, que eu tô fazendo pós-graduação em produção transmídia. E assim, a gente discute muito isso, e parte da discussão vai no sentido de que, tipo, o conteúdo segue, eu acho, o segue não, ele tá mais relevante do que nunca, né? O que é o conteúdo? O conteúdo é tudo que a gente consome, esse turbilhão absurdo de coisa. Agora, ele é o mesmo formato de antigamente? Não, ele tem caras novas, pediu adaptações ou de pessoas mais experientes do mercado, ou juntando com ideias muito jovens que às vezes não são realistas e condizentes com a produção da coisa. E eu acho que o segredo é juntar, sabe? Peraí, Renan, chegou um cara para pedir mamar. Fala, quero mamar. Ah, Pede pra mamãe, mamãe, dá mamar pro menino aqui, por favor. Ô, Renan, deixa eu fazer a leitura do comentário aqui do Vitão, né? Acho que o mercado, veículos, assessores, clientes precisam entender que os profissionais que criam conteúdo, que são os profissionais que criam conteúdo e não o local que trabalham. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor para todos. O que você acha dessa observação do Vitão? ó, vou juntar junto o Vitão, que é um outro irmão e um dos melhores assessores de imprensa que eu conheci na vida. Eu acho que sim também. Eu acho que isso também diz muito sobre como tá agrupado, sabe? Como a gente ainda tá refém daquele funilzinho curto. E eu acho que assim que o momento que o dinheiro for melhor distribuído nisso tudo, ou de que houver dinheiro, né? Porque tem essa questão também, né? Tipo, é um mercado com pouca grana, né? O mercado de jornalismo é um mercado que gira pouco dinheiro, né? Então, eu acho que seria um caminho interessante, como o Vitão sugeriu. E aí, a verdade é que o mercado não valoriza o profissional, não importa a idade. O piso dos salários é absurdamente baixo. Pra caralho, O que né? você acha aí? Dá para ganhar uma grana com jornalismo? Já era nessa época? Hoje é só piso mesmo? Ah, cara, eu acho que vai muito da realidade de cada um, né? Assim, o que eu sei é que não é um mercado que paga muito dinheiro. Mas se você comparar com, por exemplo, pegar aqueles gráficos de média salarial do brasileiro, não é ruim, entendeu? Sim, Tipo, sim. então, assim, eu também não posso ser hipócrita de falar, não, eles não nos pagam nada, mas, assim, em relação a grande parte da população, a gente ganha bem. Mas eu acho que não dá pra falar em riqueza, não. Assim, eu não conheci nenhum jornalista que construiu riqueza, comprou castelo e, enfim. Cara, eu Depois... conheço um cara só, você também deve conhecer ele, que é o Gotino. Trabalhei com o Gotino em 2004 e agora o cara vai ganhar R$ 500 mil por mês. Caraca, meu, não dá pra, né? Não dava para imaginar naquele momento, quando ele estava dando os primeiros passos, que chegaria a esse ponto. É Mas é raro, um né? pra Mas quantos, acontece, né? né? É um para centenas Não, de milhares. e fora que assim, aí que tem outras críticas assim, de que tem muita disparidade salarial, né? Você pega isso e aí você pega um primeiro cargo, assim, gente ganhando, sei lá, R$ 1.500.
formada, adulta, mãe de família, sabe? Então, é bem cruel. Eu concordo com a Maíra, assim, foda. Deixa eu te fazer uma outra provocação em cima disso que o Vitão falou. Vitão diz aqui que o que importa é o conteúdo que o profissional entrega e não o veículo onde ele trabalha, beleza? Dentro desse recorte, qual a sua opinião sobre a questão do diploma para jornalistas? Precisa ou não precisa? Eu acho que assim, eu acho que a faculdade de jornalismo, eu sou muito grato a ela, porque eu acho que a minha formação humana e de questões, por exemplo, questões óbvias de semiótica, de comunicação, de história, eu construí minha base lá, entendeu? Não foi do nada. Porém, ser repórter, eu aprendi sendo repórter, não foi na faculdade. E assim, eu conheço muita gente espetacular que não tem o diploma. Então, assim, eu acho que tem uma coisa do repórter que eu acho que o Kaique traz muito isso, que é um espírito, né? De, assim, de você gostar de ouvir história, de você ter um feeling para as coisas que estão acontecendo, uma leitura. Não tô falando que eu tenho. Mas, assim, de tipo, de estar no lugar certo, com a hora certa, de saber diferenciar uma história da outra, no sentido de, tipo, putz, essa aqui é mais legal, né? Essa aqui é boa de ser ouvida, de fazer esse filtro sozinho. E eu acho que a faculdade de jornalismo, ela não necessariamente vai ensinar alguém a ter esse feeling, entendeu? O que eu acho que ela ajuda muito é na construção da base, assim. Que, por exemplo, se você for pegar o Renan ali de 18 anos que entrou na faculdade pro que saiu, cara, eu tive muita referência, entendeu? Muita referência mesmo, assim. Foi, tipo, um privilégio absurdo a minha formação humana. E eu acho que a formação humana ajuda no olhar do repórter, entendeu? De ter empatia, de olhar para a história que precisa ser contada, de querer contar o que ninguém está contando. Tudo isso vem da minha base de faculdade. Eu não elimino. Mas eu também acho que, tipo, não existem jornalistas sem diploma, sabe? Eu jamais vou levantar essas bandeiras. Renan, aproveitando esse lance do olhar apurado, me ajuda a construir a pauta de amanhã. Amanhã eu vou conversar com o Luiz Lafay. O Lafay é um dos maiores profissionais da comunicação brasileira, fez um monte de coisa, trabalhou em novela. E a nossa pauta amanhã é comunicação profissional e racismo. Então me diz aí, nas redações, os lugares que você trabalhou até o momento, você encontrou uma grande quantidade de pessoas negras exercendo funções frente de câmera, não bastidores? Frente de câmera, frente de microfone, escrevendo? Não, é um ambiente pouco diverso, assim, e que eu acho que segue numa tendência aí tardia de meia-culpa, sabe? De olhar para isso e, tipo, olhar os erros. Acho que tem muitas injustiças ali. Você pega, tipo, com as mulheres, com LGBT, cara, são ambientes, assim, nada diversos. Ponto final, entendeu? Não tem quem me convença do contrário. Mas eu vejo ao mesmo tempo, e aí eu acho que vai muito. E aí eu entro na conta, por exemplo, da formação humana dessa nova geração, de que vem com esse olhar carregado, sabe? De que precisa ser diferente. Que eu acho que talvez no passado as pessoas não pensassem assim. E eu acho que, tipo, por exemplo, para mim, eu acho que essa é uma questão de primeira ordem, entendeu? Pô, até por relevância, entendeu? A gente não vai ser relevante se a gente não for diverso. E tem que lembrar também o papel do consumidor, né, Renan? Você sabe que nessa série de lives aqui, eu tomei um puxão de orelha de uma colega jornalista que falou, mas espera aí, você está pregando diversidade, falando sobre temas que são pertinentes, mas até agora não teve nenhuma pessoa negra, não teve mulher aí nas lives, como é que fica isso daí? Eu falei, eita, pegou. Né? Então o consumidor também está atento aos conteúdos e quem está produzindo esse tipo de conteúdo. Então, quando o discurso não casa com a realidade, né, você toma puxão de orelha. Exato, é aquilo. Se a gente quer falar com a audiência, a gente tem que falar com todo mundo, né? Com todo mundo, com todo mundo. Demais. Pessoal, estou conversando com o Renan Júlio, Glamour, Glória e Poder, bastidores do jornalismo, né? Se você tem uma opinião, coloca pra gente aí nos comentários, não faz pergunta não, interage com a gente colocando seu ponto de vista sobre esse trabalho que é fascinante, mas que tem aí suas peculiaridades. Amanhã eu vou conversar com o Luiz Lafay,
às 7 da noite. A pauta é essa daí, racismo na comunicação profissional. E a gente conversa, no caso, eu converso com o Luan Freires no sábado, às 8 da noite, sobre boas práticas nas redes sociais. Está todo mundo convidado para participar, né? Luan é monstrão, vai nos ajudar a entender como não passar vergonha nas redes sociais. Afinal de contas, vergonha não é filtro solar para você passar todo dia. Marcelão, aproveitando a rede social, posso indicar aqueles 3 nomes? Claro, já manda aí pra gente. Quem são as referências para os jovens estudantes seguirem? Isso, olha, no LinkedIn, sigam Bárbara Bigarelli, repórter do Valor Econômico. Vai falando aí que eu já vou adicionar aqui no meu. Micaela Santos, repórter da Época Negócios, minha colega de reportagem. E Caroline Oliveira, repórter da Exame. São 3 mulheres incríveis, repórteres absurdas e de faixas de idade que estão ali entre os 20 e poucos até os 30, se não me engano. Eu acho que não tem ninguém de 30. E enfim, a gente que, assim, para mim, na minha visão, enquanto repórter tentando encontrar um lugar, são esse tipo de profissional que sei lá, me orgulham, sabe, me inspiram, que dá vontade de ser, dá vontade de ler. E por exemplo, uma repórter do Valor Econômico, entendeu? Uma repórter da Exame, acho que é um conteúdo legal, assim, indico muito. Acho bacana, né? É preciso ter referência para desenvolver um trabalho de qualidade. Renan, me conta aí como é que tem sido a experiência de falar na rádio. Eu lembro que quando você ia começar, você mandou um áudio, ai caramba, como é que eu faço a locução? Então, como é que tem sido essa experiência de falar no rádio? Eu acho que é um exercício de ansiedade, na verdade. Porque, assim, com certeza... Cara, é bizarro como carrega, né? Carrega muito peso, né? Eu acho que é o veículo, junto com a TV, né, que mais impactam dessa forma, assim. Eu tô gostando muito porque me reconectou com a rádio, que foi um lugar, assim, que eu não tive muito na minha criação, mas que depois que eu comecei a estar, né, dentro... me deu uma coisa assim de que, tipo, nossa, que absurdo isso aqui, né? Que coisa linda. Então, tá sendo muito rico para conhecer profissionais mais incríveis. Deixa mais uma dica aí de perfil. Sigam a Tatiana Vasconcelos, âncora da CBN. Ela é demais, cara. Ela é demais. Ela é demais. E ela é âncora do meu programa, assim, do programa onde eu tenho os meus 4 minutos ali. E a segurança que ela me dá para trabalhar é uma coisa, puta, muito louca. Assim, é muito foda. Gente de altíssimo nível. Então, assim, tem sido uma experiência muito louca. E eu lembrei de você na hora, porque, para mim, né, enfim, esse vozeirão aí do Marcelão é icônico e as dicas são sempre muito boas. Mas eu tô aprendendo muito ainda. Tipo, acho que entra naquela conta do coisas que eu quero melhorar, sabe? Desse leque, é um que eu gostaria muito de melhorar. Demais. Esse momento do boletim, ele é nacional ou é só São Paulo? Ele é nacional, eu acho. Nacional. Demais, né, cara? Se falar aí da redação para todo o Brasil é um negócio incrível, né? Tem uma ideia de audiência? Você tem um dado? Não tenho ideia. Mas deve ser muita gente te ouvindo em todo o país. Dá até medo. Então, porque tem uma responsabilidade, né? Qualquer erro pode ser fatal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renan. Esses vídeos acabam chegando sempre nos meus alunos, né? E aí, qual é a sua dica para quem vai estudar jornalismo, para quem quer trabalhar no rádio, para quem quer trabalhar com televisão? Qual é a dica para você percorrer um caminho de sucesso como o seu? Tá bom, eu sei que você não gosta dessa fala, né? Do sucesso. Mas para ter uma carreira sólida e tal, qual seria a sua dica para quem está começando? Cara, eu acho que assim, ficar muito atento mesmo nos programas de estágio. Porque como a gente falou, é um mercado que se constrói com rede de contatos, né? Então, assim, quanto antes você criar a sua rede de contatos, melhor. E aí, assim, como os programas de estágio são cada vez mais escassos nessa área, eu acho que você tem que encontrar por outros meios. Eu, por exemplo, se eu entrasse na faculdade de jornalismo hoje, e é basicamente a resposta da sua pergunta, com a ideia que eu tenho hoje, eu seria muito ativo nas redes sociais, tentaria criar projetos e projetos e projetos. Por exemplo, eu só passei no estágio da Editora Globo porque eu fazia parte de um site de cinema.
onde eu escrevia umas abobrinhas lá, de quem com 19 anos escreve, e isso me ajudou a entrar na revista de cinema, que foi o que trouxe todo o resto da minha carreira, foi ali. Mas foi essa coragem de mostrar um pouco do meu trabalho, e eu acho que essa é uma compreensão muito legal do mercado, de saber quem está começando nunca vai ter o texto perfeito, nunca vai ter a voz ideal, mas é de gente interessada, sabe? Então, assim, se eu entrasse hoje num curso, ou se eu quisesse hoje recomeçar minha carreira, eu com certeza ia estar com projetos mil, eu ia estar muito ativo nas redes, principalmente no LinkedIn, que é uma rede... Tem seus problemas, mas, assim, é um espaço muito legal para você Sim. ter sua rede de contatos. E sairia, meu... Puta, eu tentaria contar a história de uma porrada de forma, assim, porque o que tem de canal... eu tava assistindo hoje uma live de um fotógrafo, ele falou, tipo, porra, meu... tá todo mundo conseguindo disponibilizar um portfólio aqui, sabe? Tipo, se em algum momento se o portfólio conseguir ser visto, ser notado, ele já tá montado, entendeu? Então, eu definitivamente sairia criando coisa, podcast, Instagram contando história, canal no YouTube. E aí no perfil do LinkedIn eu ia me conectar com todos os profissionais que eu admiro, que eu acho legal, ia ficar de olho em vaga, ia encher o saco, mandar e-mail. Qual que foi? Um exemplo. Um amigo meu que eu fiz na pós, recém-formado, eu vi uma vaga lá de jornalista para cobrir TV. E aí a vaga pedia no assunto, jornalista experiente, porque eles queriam alguém com mais de 5 anos de experiência. E ele é recém-formado, mas ele é muito bom, ele entende muito do assunto. E eu falei pra ele, meu, manda agora um e-mail, tipo, jornalista, entre parênteses, em busca de experiência. Entendeu? E mete a cara, tipo, e vê qual é. Eu não sei, talvez não dê nada, mas eu faria isso, entendeu? Tem que mostrar a cara, né? Produzir os seus conteúdos, mostrar a sua cara, a sua pegada, a sua abordagem. Demais, Renan. Nessa curta carreira aí, carrega já algum arrependimento? Ah, muita ansiedade, né? Então, assim, muita ansiedade. Então, assim, eu me arrependo de ter sofrido tanto com besteira, sabe? Tipo, mas é porque acho que é muito característica minha de ser muito ansioso. E de, tipo, sei lá, ter um aprendizado, assim, de, tipo, ser muito apegado ao seu produto, sabe? Isso eu aprendi ali batendo nos 26, eu tô aprendendo. De não ser tão apegado, sabe? De, tipo, é do mundo, não é seu. Nasceu, joga pro mundo, já era. Exato. E aí Deixa você eu aprende cuidar. isso. É isso. Faltam 2 minutos, Renan. Aí tem que ter aquela história final, né? A do Greg foi a do porta-malas. Você já contou uma que você abandonou a entrevista lá no começo. Tem alguma história peculiar, engraçada, trágica, que você pode deixar pra gente aí pra fechar esse papo? Ah, trágico é foda. Não, tem uma peculiar que uma vez, por conta da profissão, eu peguei um elevador com Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e João Moreira Salles. Eu falei, nossa, eu tô me sentindo na Caraca! piada do Fusca, sabe? Entram os 4 no elevador, o que acontece? Enfim, foi só porque eu sou jornalista que isso aconteceu. Se não fosse, acho que era um evento aleatório. Enfim, troquei ideia com os 3 por 3 andares e foi isso, assim. Mas é besteira, não tem Não, mas é bem nenhuma peculiar. E tragédia. os caras, eles conversavam entre si ali naquele momento? Tranquilaço, É mesmo? tranquilaço. Que E interessante. comigo, né? Tá vendo? Como... Era o detalhezinho aqui do poder, que a gente falou glamour e glória, mas ficou faltando um pouquinho do poder. Você esteve ali nos bastidores. Demais. Renan, já avisou aqui o Instagram, vai acabar. Cara, valeuzaço, foi um ótimo papo. Arrastou uma audiência qualificadíssima, foi bem legal. Obrigado aí pela disponibilidade. E muito mais sucesso para você, cara. Que você continue brilhando. Você é um profissional que eu admiro. Acho que representa bem essa nova geração aí de profissionais da comunicação. Só sucesso. Vai plantando que você colhe logo menos. Ah, sou seu fã, Marcelão. Obrigado por tudo. Assim, é um profissional que para mim tá no exemplo, gente da escadinha, assim, no topo da escada, que a gente sai andando, correndo atrás. Que isso, lisonjeado com as palavras. Amanhã, a pauta é cabeluda. Comunicação profissional e racismo. Vou conversar com o Luiz Lafay, uma das feras da comunicação brasileira. E no sábado, Luan Freire está aqui com a gente para falar sobre boas práticas nas redes sociais. Como não passar vergonha. Afinal de contas, vergonha não é filtro solar para você passar todo dia. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.